queridos amigos e amigas, começando agora mais um Lado a Lado e recebendo com muita alegria a professora doutora em Psicologia, Iria Stalmerlin. A Iria está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouquinho da sua larga experiência em Psicologia Escolar. Bem-vinda, Iria! Bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a eu pela sua presença aqui hoje, vim compartilhar com a gente toda essa experiência que você tem, né? Mas eu vou começar, né, perguntando que você, desde o início da sua carreira, você teve essa atenção voltada para essa área da psicologia escolar. Por que você escolheu essa área específica? Então, porque eu acabei fazendo normal e fiquei uma professora primária, resolvi os problemas assim da escola enquanto substituto, professora substituta, ir para salas de multisseriadas nos sítios, né? Então isso me deu uma certa atenção à criança, né? Me deu uma observação muito grande do campo da escola e das pessoas que cresciam, como cresciam. E aí quando eu já tinha a intenção de fazer psicologia, quando eu entrei para a graduação, a minha graduação foi muito crivada por informações de crianças. Além disso, eu tive uma experiência como professora de uma escola de educação infantil aqui em Salto, que foi a primeira, na verdade, a OP, né? E que acabou firmando mais ainda essa observação. Comecei a estudar algumas coisas sobre Maria Montessori, tentando aplicar as características da Montessori numa pré-escola, num processo de alfabetização que eu me encantei, e aí tudo isso ia dando um certo repertório para que eu pudesse escolher atividades dentro da graduação que conversasse um pouco com isso que eu já tinha experimentado. Então, aí eu acabei me formando em psicologia de uma forma geral, né? Mas fiz uma escolha por trabalhar com escola. Aí montei a minha própria escola, que foi a Tico e Teco, onde eu trabalhei por 10 anos nela. A gente já vai falar mais um pouquinho da Tico e Teco. Antes, eu quero perguntar para você sobre o seu mestrado e seu doutorado, se foram também nessa linha da psicologia escolar. Sim, tanto o mestrado quanto o doutorado foram nessa linha. Apesar de ser uma formação de psicologia enquanto ciência, né, a minha preocupação foi realmente a psicologia escolar. No mestrado, eu me preocupei com a transição da pré-escola para primeiro ano, para a primeira série na época, né? O primeiro ano, do ponto de vista da matemática. E não porque a numeralização também era um problema sério para as crianças, além do problema de alfabetização. Porque a numeralização parava na ideia da teoria dos conjuntos e a criançada depois não conseguia resolver os problemas da matemática. Então eu foquei nessa questão, nessa passagem entre pré-escola e primeiro ano. No mestrado? No mestrado. No doutorado eu já fui um pouquinho mais à frente, me preocupei com o desenho. Na verdade, com o desenho arquitetônico. De que maneira que um estudante de arquitetura consegue desenhar? Como que ele desenha a partir do desenho da pré-escola, a partir do desenho infantil, né? E isso tudo tem um processo atrás disso, que é o pensamento verbal, o pensamento oral, né? Que você vem trazendo na vida e você passa a expandir cada vez mais até tornar um traço. E a partir daí efetiva como uma linguagem profissional. Nossa, muito interessante, quero ler. É lindo. Ô Iria, além de todo esse estudo, essa vida acadêmica, né, essa carreira acadêmica, você teve experiência na escola pública, né? Teve experiência da sua própria escola, a Tico e Teco, como você já falou, vou pedir para você falar um pouquinho mais da Tico e Teco, e tem também as filhas, né? 5 filhas e os 4 netos agora? Sim, tenho 6. 6 netos?
Então tem experiência aí em todas as idades. As idades, né? Conta um pouquinho mais sobre especialmente a Tico-e-Teco, que foi a segunda escola mais a segunda escola de Salto, né, uma das mais antigas aqui da cidade, e que você foi fundadora junto com mais algumas pessoas, né? Isso, a escola foi fundada por mim, né, pela Sueli Duarte Pereira e pela Tulo, Angelina Telese. Tulo Telese. E a Tulo deixou logo depois de um ano da escola e nós prosseguimos adiante até que recebemos outras pessoas depois de 5, 6 anos para participar da escola, que foi a Nilcimar Mazeto, a Dalva Lui e a Emilce, que contribuiu muito no processo de alfabetização das crianças da escola. Que é fonoaudióloga, né? Exatamente. Já esteve aqui no lado a lado. E eu trabalhei nessa escola, já com essa ideia de psicologia escolar, que é uma ideia prospectiva, né? Eu sempre achei que a psicologia deveria olhar à frente. E nada melhor do que olhar à frente do que trabalhar com crianças pequenas. Então, você faz planejamentos para uma criatividade mais ampla, para uma autonomia fortalecida, né? Para o processo de criatividade realmente florescer. Então, essa era a minha intenção, né? De trabalhar numa escola onde o cotidiano pudesse oferecer esse tipo de situação para as crianças. Existe hoje um espaço grande para profissionais de psicologia dentro da escola? A psicologia escolar sempre foi uma situação bastante discutida, porque a maioria sai para fazer clínica, né? Esse é o encanto do psicólogo, fazer clínica. E a psicologia escolar, a psicologia e a escola tiveram uma relação muito próxima aqui no Brasil desde muito tempo, desde a época colonial. E que, na verdade, os profissionais iam para a Europa, se formavam e vinham para cá e traziam informações sobre as linhas de pensamento e tudo mais. Mas o cotidiano do psicólogo escolar ficou muito mais ligado à ideia de tratar a criança dentro da escola. E esse conceito é um conceito enviesado, porque dentro da escola você tem, agora a gente define isso, a psicologia escolar, você tem que trabalhar a escola como um todo. Então, o seu ponto de vista tem que ser social, tem que ser político, tem que ser educacional, tem que ser clínico, tem que ser de questões mais cotidianas. Então, você tem que ter várias facetas na mão para poder trabalhar dentro da escola e poder ajudar a situação do crescimento das crianças que estão lá dentro. Então, e é uma área que acaba ficando muito difícil. Então, você precisa estudar psicologia infantil, você precisa saber, conhecer psicologia social para poder entender das relações, não só das crianças, mas das crianças, professores, dos professores entre eles, do professor e o diretor, entende? Porque tudo isso é uma grande comunidade e que a interação acaba modificando o dia a dia, né? Modifica as situações de entendimento e as situações do trabalho bem feito. Então, a área é uma área mais complexa. Eu defino dessa forma, entende? Então, muitas vezes você tem uma criança com uma dificuldade dentro da sala de aula, você não pode se negar a saber o que essa criança tem, entende? Você tem que sair, estudar, olhar, reconhecer e, se for realmente aquela situação, reconhecer que ela tem que ser encaminhada para um determinado atendimento e que possa auxiliá-la na situação da sala de aula e não fazer um atendimento dentro da escola. O atendimento dentro da escola é entendido como uma situação de preconceito muito grande, porque você estabelece uma linha de trabalho. Esse daqui funciona direito, esse daqui não, vai para lá. Entende? Sim. Porque é coisas semelhantes àquelas classes antigas que existiam.
classe A, B e C. Quer dizer, quem está no C é o burrinho, entende? Que não vai para frente. Então, esse conceito de crescimento, de desenvolvimento diferenciado, não pode ser colocado para uma criança que tem um problema. Ele já sabe que ele tem um problema. Seria importante que as escolas públicas tivessem também psicólogo escolar? Sim, eu acho Seria o céu. Seria o céu. Seria o céu. Agora tem uma lei que foi, não sei se já foi totalmente sancionada, mas ela que pede a assistente social e o psicólogo dentro da escola, né? Não necessariamente um psicólogo único, ou quer dizer, exclusivo, entende? Ele pode ser de outras escolas também e não ter só ficar lá dentro da escola o tempo todo, entende? Mas que ele possa ter trabalhos em outras escolas. Mas eu acho que isso aí não está indo muito para frente, não, ainda. Iria, posso explorar esse seu conhecimento? Então, vamos lá. Os pais, às vezes, têm muita preocupação com relação ao processo de alfabetização das crianças, né? Se existe uma idade certa, né? Será que meu filho está atrasado na alfabetização? É uma preocupação legítima? Existe uma idade certa para a criança estar alfabetizada? É uma situação legítima, sim. Eu acho que os pais precisam ter uma certa preocupação em relação a isso. Porque o que significa a criança aprender a ler e escrever? Significa uma pessoa que entende a dinâmica do mundo, né? Que é extremamente digital, que é extremamente abstrata, que é extremamente ligada à escrita, e através todas essas cifras, ele dirige a vida dele, dirige o querer dele, o trabalho dele, a forma como ele vive. Então, isto significa dar um instrumento eficiente para o seu filho, né? Ele vai buscar uma autonomia para poder tentar viver o melhor possível. Agora, uma idade para a alfabetização, para ser alfabetizado, é uma situação um pouco mais difícil de a gente poder resolver. Por quê? A criança, na verdade, ela consegue se alfabetizar até sozinha. Por quê? Porque a partir do momento que ela tem muito acesso a letras, muito acesso a leituras de histórias, a contagem de histórias, a muitos audiovisuais que possam ter a imagem e a escrita concomitante, ela tem uma certa facilidade em descobrir que aqueles desenhinhos significam o que você está falando. Então, a curiosidade da criança logo começa a descobrir. Então, a gente vê os desenhos das crianças e ela tenta escrever o nome dela, faz umas cobrinhas. Por quê? Porque toda professora vai lá e escreve o nome da criança, né, para não perder, ou o que a criança quis dizer com aquilo, ou a história que a criança contou. Então, ele acaba imitando o professor, né? Então, ele já tem interesse em cifras da escrita. Escrever alguma coisa. Exatamente, né? Escrever alguma coisa. Então, depende muito do que lhe é ofertado. Se isso é ofertado muito cedo na vida da criança, ela vai despertar para a alfabetização muito mais precocemente do que outras que nunca viram uma revista, um jornal, um livrinho de história, alguma coisa parecida. Não que eu acho impossível existir isso, porque na pré-escola a criança faz tudo isso, mas estou dizendo que as crianças muito precocemente já fazem isto. Então, ela vai começando a se inteirar com as letras, né? E vai começando a ler o mundo. Então, ela lê Coca-Cola, ela lê Banco Itaú, ela lê o McDonald's, assim vai, né? Ela lê uma série de coisas que são leituras, mas leituras visuais, que tem a ver com cifras. Então, ela vai aprendendo a conhecer o mundo, a entender como é que as coisas acontecem em relação às letras e a fala através
do visual e através da sua própria vivência. Então, e essa situação de letramento, de leitura do mundo, como dizia o Paulo Freire, né? Que a gente lê o mundo primeiro para depois ler e escrever, isto é uma forma que dá o input para isso pode começar muito cedo, né, Iria? Exatamente. Tanto na pré-escola, tem crianças que já na creche, vai para a creche e se já tiver esses estímulos na creche e tal, e em casa com os pais, né? Então, tem alguns relatos de experiências de mães contando histórias para as crianças quando ainda dentro da barriga. Então, contando em voz alta, cantando, entende? Conversando com o pai, para a criança poder ouvir e já sentir o que tem aqui fora. Já vai estimulando, exatamente, né? Estimulando toda a parte da fala, toda a parte da audição, né? E depois continua, né? Através das histórias. Histórias, vídeos e muita conversa, né, Iria? Isso. Porque o que a gente percebe que hoje muitos pais às vezes não têm tempo para sentar e conversar com essa criança, explicar alguma coisa que essa criança perguntou. E isso é muito importante, essa parte da conversa, né? De ter tempo. Então, esse relacionamento pai e mãe tem mesmo a ver com a formação da criança de toda a bagagem de informação que a família tem. Então, os pais acabam passando para essa criança conceitos, né? Conceitos de o que é o céu, o que é a nuvem, o que é o vulcão, por que eu tropecei, por que tem aquela pedra no caminho. Então, são coisas que podem ser banais, mas que envolvem conceitos de como fazer com aquele objeto, de que maneira resolver aquele problema. Então, a criança vai aprendendo a ter uma certa autonomia no seu mundinho e não ficar, caiu, chora, só porque não sabe porque eu tenho que fazer. Então, essas situações de resolução de problemas precisam começar a acontecer muito cedo e através do modelo que o pai passa, os pais passam, né? De, eu caí, mas eu levantei, olha, você viu, aquela pedra tá assim, essa... ter a paciência de explicar para o filho como é que ele está enfrentando as questões do cotidiano da criança, da visão da criança. Iria, o que pode ser feito quando uma criança apresenta passa de uma certa idade, dos 7 ou chega a ser aos 8 anos e apresenta muita dificuldade ainda com a escrita e a leitura? Então, merece uma investigação, né? Essa investigação precisa ser do ponto de vista educacional e psicológico, para poder identificar qual é a questão. Porque o que acontece aí é que a criança não consegue aprender. Por que será que ela não consegue aprender? Será que é uma questão do método ou será que é uma dificuldade que ela está encontrando para poder assimilar as letras, para poder memorizar as letras, para ter uma atenção específica para as letras, né? Então, isso precisa ser avaliado. Algumas crianças, por exemplo, elas são já taxadas como crianças com déficit de atenção. Às vezes não é uma questão de déficit de atenção, às vezes é uma questão de interesse. Né? Crianças de altas habilidades, e que hoje está muito frequente isso, também demonstram déficit de atenção, porque a situação de escola, da sala de aula, não satisfaz as suas curiosidades. É desinteressante para ela. É exatamente isso. Então, como ela resolve todas as questões muito rapidamente, sobra muito espaço para ela não fazer nada. Então, ela acaba tendo desinteresse ou não precisa fazer aquilo que está sendo colocado. Então, isso merece uma identificação. Né? Então, hoje já tem muitos estudos, hoje não é tão novo. Né? Na época que eu estava fazendo o meu mestrado, já havia esse interesse pela criatividade e formação de classes em contraturno para crianças com altas habilidades, onde você oferecia atividades variadas para que elas pudessem conversar com a escola, com a sala comum, entende? Para não ter tantos desinteresses.
Isto teve uma experiência na UNB que estava sendo iniciada, mas que eu acho que não foi replicada, né? Para que as crianças pudessem ter, além da escolaridade que caminhava de uma forma média, né? Mas as suas altas habilidades ficassem bastante desenvolvidas e ele pudesse ter interesse pelas coisas e não desistir da escolaridade. Então, isso acontece hoje com uma certa frequência, né? E que precisava se voltar novamente a se pensar no processo criativo e como que resolve esse problema das altas habilidades para as crianças. Tem outras crianças que têm problemas, realmente, tem problemas de dislexia, tem problemas de... Pode ser um problema simples, de visão de também, visão, auditivo. Exatamente. Então, problemas mais simples, mas que são obstáculos para que ela escute direito, para que ela visualize direito, para que ela faça a associação entre as questões. Porque o processo de alfabetização necessita muito de um treino fonológico. E quando você tem dificuldades auditivas no nível externo ou no nível cerebral, você tem uma transformação desses sons. Então, ele percorre um caminho muito diverso do que a maioria das crianças e acaba se conectando de forma incorreta, a criança tem a ideia do som de uma forma errada. Então, isso provoca uma demora no processo de aprendizagem. E se isso for detectado, você pode fazer treinos auditivos para fazer o processo de identificação melhor da criança, que a criança consiga se identificar melhor com os sons. A mesma coisa com a questão visual, né? Uma psicopedagoga pode trabalhar essa dificuldade visual, não só de enxergar, mas de não saber discriminar o desenho da letra, né? O desenho do D, do P, do B, do Q, são todos uma bolinha e um risquinho. Então, agora, quando está para cima é isso, quando está para baixo é outra coisa. Eu acho esse processo de alfabetização muito complexo por conta disso mesmo. As letras têm letras muito parecidas, sons muito parecidos, né, Ira? Exatamente. P e B é tão parecido, assim, no movimento do lábio, então, né? A fonoaudióloga, a psicopedagoga entram nessa questão para facilitar o processo da criança, né? Sem provocar nenhum distúrbio escolar, nenhum distúrbio dentro da situação de sala de aula. Então, às vezes, a criança precisa de uma ajuda dessa natureza. Uma ajuda extra aí, né? Uma ajuda extra. Ira, o processo formal, né, de alfabetização na escola começa ali pelos 6 anos, né? Isso. E o professor utiliza alguns métodos, né? Existem vários métodos. Qual é o método de alfabetização mais usado hoje na atualidade? Então, é um grande ecletismo, né? A gente tem, assim, a gente foi influenciado desde o comecinho da escolaridade no Brasil, influenciado por ideias europeias. E o processo de silabação, na verdade, foi a primeira forma que a gente constatou, né? Então, as crianças aprendiam por o nome das letras, e aí faziam as junções e acabavam juntando as sílabas e aí saíam as palavras. Tipo, vamos simplificar, o Babebi Bobu. Exatamente. Cartilha, caminho suave. Cartilha, caminho suave, fez muito dessa experiência, né? Então, a gente tem a experiência dessa alfabetização através da silabação, né? Que entra a letra, a palavra e a frase. Então, vai nessa complexidade para que a criança aprenda a ler e escrever. Nós tivemos um outro processo depois, em 1890, quando começou a surgir a necessidade, através das influências psicológicas, das influências gestaltistas, de que a criança absorvia sinteticamente, de que ela lia
o todo, de que ela absorvia o todo. Então começou a questão da alfabetização pela palavra, pela frase, pela história. Então os professores contavam as histórias e as crianças tentavam recolocar essa mesma fala e recolocar a escrita. Então a escrita era feita pela cópia e pela correção ortográfica. E a leitura através do contexto, né? Então aí já aparecia a ideia de contexto para se inserir no processo educacional. No estado de São Paulo houve um manual mesmo de como se fazer essa técnica de palavração, de historietas, né? De como o professor deveria utilizar as palavras chaves para poder colocar no processo de alfabetização. Uma etapa posterior, já inclusive utilizando essas influências da psicologia, apareceu as ideias do Piaget e os estudos piagetianos na observação do comportamento das pessoas e do comportamento das crianças, né, dos filhos dele. Então, na verdade, ele fez uma descoberta de como é que as pessoas pensavam, né? Então, diante disso, se observou que cada um pensava de um jeito e estabelecia novas formas de pensar a partir das experiências que eles tinham em relação ao meio ambiente. Então, com isso, nós tivemos um desenvolvimento da educação na questão assim, vamos olhar para a criança, vamos ver o que ela tem e como que ela deve fazer. Aí surgiu a experiência da Emília Ferreiro, que na verdade não foi um método, né? Ela foi uma experiência também na linha do Piaget, de observar como é que as crianças escreviam sem você apresentar as letras, como a silabação. Uma vez ou outra você apresentava a letra. E no processo de aprendizagem, sempre aparece síntese, análises e síntese, análise e síntese, que na verdade é o processo anterior. Porque a criança vai fazendo hipóteses, né? Exatamente. Será que é assim que escreve? Será que é assim, Exatamente. né? Então ela vai fazendo hipóteses e vai descobrindo por ela mesma, né? Exatamente. Em função de todo esse processo de letramento que ela tem, ela vai fazendo hipóteses e as respostas do professor na direção correta fazem com que ela descubra mais rapidamente qual é o símbolo necessário para aquele som que ela está emitindo e o oposto também. Então, sem precisar mostrar todas as letras como método, né? Você pode usar a experiência da criança e ir aproveitando o que ela já sabe do mundo e ir mostrando um som e outro até que ela consiga formar todo um repertório de palavras que satisfaça a necessidade dela do momento. Então, essa foi uma época em que a psicologia contribuiu para que a educação olhasse cada criança. Na medida da criança, você alfabetiza. E por último, que é agora nas décadas de 80 para cá, quando começou a chegar as ideias do Vygotsky para o Brasil, e que o processo interacionista veio aprofundar um pouco mais essa questão da importância do meio ambiente, do meio onde a criança vive, do meio letrado onde a criança vive, ou não letrado, né? Para poder fazer com que isso se transforme em uma linguagem escrita. Então, a conversa, a fala, a experiência do grupo, a relação de trabalho entre as crianças propõe uma forma de registro. E essa forma de registro vai, aos poucos, sendo colocado por outras crianças e pelo professor, como é que se faz o registro. Então, aí tem o registro das letras, das falas e tudo mais. Então, o conceito de interação, o conceito de comunidade, o conceito de estar com, auxilia o processo da alfabetização. Então, aí, se você está usando em determinado momento a silabação,
Não significa que essa criança não está precisando discriminar, né? Analisar o som e analisar o desenho e fazer a síntese entre som e desenho da letra. Então, esse é um processo do pensamento, analisar e sintetizar, não necessariamente da alfabetização. A alfabetização é propor a possibilidade de você escrever, de você querer escrever, de você ter vontade de fazer o registro. E nesse processo formal de alfabetização, é importante que ele seja conduzido por uma professora alfabetizadora, especializada na alfabetização? Então, em função mesmo dessa questão do processo interacional, né, que eu acredito que esteja sendo bastante implementado, é mais difícil você ter uma professora especializada em alfabetização, porque você precisa ser especializado na criança. Então, é ela que você tem que buscar o repertório que ela tem, as experiências que ela tem e provocar novas situações de alfabetização. Então, antigamente tinha muito disso, né? Principalmente nas escolas estaduais, a professora alfabetizadora era sempre a professora alfabetizadora. Pegava sempre o primeiro ano, era sempre a professora do primeiro ano. Isso, mas existia um método que elas classificavam como sendo importante, ou o método sintético ou o método analítico, né? Ou até o eclético que eles faziam, né? Misturavam as duas coisas. Então, nesse sentido, ela se aperfeiçoava em um dos métodos ou nos dois e conseguia assumir a sala de aula com bastante êxito. Agora, depois que todos os dados da psicologia foram contribuindo no processo educacional e vendo que a criança tinha que ser observada mais de perto para você poder estabelecer o processo de aprendizagem, que o método tem que ser em função do que a criança aprende, de como ela aprende, e não o método específico, e a criança é que tem que se ajustar ao método. Então, exatamente por essa maneira, é o professor que tem que ter flexibilidade de descobrir como é que essa criança funciona e propor uma possibilidade para essa criança. Se de repente ela só aprende com silabação, vamos na silabação. Uma vez teve uma criança que veio de uma escola para uma outra onde eu estava trabalhando e ela estava aprendendo por silabação. E a escola aqui não fazia desta forma, estava fazendo de uma forma mais interacionista. E aí a criança estava encontrando dificuldade. Quando eu comecei a conversar com a criança, eu percebi que ela estava num processo de silabação. Aí eu abri a conversa com ela no processo de silabação. Ela levou uma semana para resolver todos os problemas de diferença, de adaptabilidade entre um processo e outro. Quer dizer, eu posso continuar pensando desse jeito e dentro desse esquema aqui também, entende? Ele não é diferente, ele só está começando de um outro lado. Tem uma outra forma, né? Exatamente, e a criança sabe. E eles pegam rapidinho também. Pegam rapidinho. Quando eu dei aula lá no final dos anos 80, nós não tínhamos toda essa tecnologia que tem hoje, computador, smartphone e tal. Com essa tecnologia toda, né, digital, ficou mais interessante para a criança aprender a ler? Existe assim um desejo, aumentou o desejo dela por aprender a ler, conseguiu acelerar um pouquinho esse processo? Como é que está esse processo de alfabetização em relação à tecnologia? Então, eu prefiro ter uma ideia bem positiva da questão. Eu gosto do uso da mídia de uma forma geral para o processo de alfabetização, porque sempre alarga as experiências. Eu acho que existe um viés muito difícil nessa sua pergunta, porque é um meio que a criança fica muito ligada e acaba ficando ligada só nela, entende? O que
deixa de fazer outras questões, outras aprendizagens em relação à escola, que é realmente um pouquinho mais chata, né? Então, eu acho que quando a escola consegue casar as duas coisas, é bastante interessante. E eu acho que é bastante rico. Mas não posso afirmar que é sempre assim que acontece. Eu acho que tem que ter uma vigilância muito grande em relação a conteúdo, a qualidade e a linguagem. Né? Em casa também, né? Em casa, principalmente. Na escola, às vezes, existe um limite de se usar apenas alguns programas, né? Mas na escola, mas o que ele aprende na escola já dá uma certa autonomia para lidar em casa da forma como ele quer. Então, em casa precisa dessa vigilância. Supervisão. Da supervisão para não ultrapassar o limite, entende? Para as crianças não chegarem ao extremo de ficarem só no computador, só no iPad, no celular, entende? Porque só fazem isso, né? E não usam o pensamento para outra coisa. É mais atrativo, né? É muito atrativo porque entra toda a imagem em movimento, né? Iria, deixa um recadinho para os pais e mães que estão aí preocupados com a alfabetização de seus filhos. Bom, eu acho criança uma coisa linda, né? Nossa. Eu também estou esperando meus netos agora. Desde bebês, assim, ao nascer, o bebê ao nascer e começar a andar e fazer as coisas todas. Quer dizer, a gente, na verdade, precisa ter tempo para descobrir essas crianças, né? E a paciência é uma coisa importante para pais, porque é exatamente isso que faz com que a criança seja o seu filho, quando ele começa a entender o seu processo de vida. E para entender o seu processo de vida, você tem que conversar com ele sobre tudo, né? E não deixar para a mãe falar, para a avó falar, para a escola falar. Não, eu mesma assumo, né? Porque é a minha vida, a minha família, a minha criança. Então, o filho tem que ter a cara dos pais e não de um computador. De um computador. Tá certo. Iria, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar toda a sua experiência aqui com a gente, com o público, o nosso público aqui do Lado a Lado, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada a você que nos acompanhou aqui mais esse Lado a Lado. Beijo no seu coração. Sexta-feira que vem eu tô de volta.